em meio a problemas, vocês querem resolver os problemas. E parece isso algo muito razoável. Se temos um problema, precisamos resolver o problema. Então surge a pergunta, e são inúmeras perguntas, todas envolvem questões não resolvidas ou problemas que nós queremos ver solucionados. E essas perguntas, em geral, começam com a expressão, com a frase: como lidar com? Como lidar com o ciúme? Como lidar com as mudanças na vida? Como lidar com os problemas na vida? A expressão é como lidar com. A ideia que temos é a de uma fórmula. Quando você tem um problema matemático, você sabe que com uma fórmula você resolve o problema. Sem a fórmula, você não tem como começar. Para realmente ver o problema resolvido. Aqui nós temos uma visão errônea, equivocada, no que diz respeito à vida, como ela é, como ela aparece, como ela surge. Primeiro, porque nós vemos a vida nos trazendo questões. A vida não tem apenas momentos aprazíveis. A vida também tem momentos difíceis, complicados, dolorosos. E nós acreditamos que a vida é assim. Então, para mim, a vida ela é ou fácil ou ela é difícil. E ela é constituída de problemas. E nós geralmente chamamos de problemas, naturalmente, aquilo que não conseguimos resolver. Assim nos deparamos, nos debatemos por 50, 60, 70, 80 anos de vida, na ideia de estar em confronto com a vida, com os problemas que ela representa, que não conseguimos resolver, e tendo alguns momentos sem problemas. Nós não percebemos que a vida é só o que ela é. Encarar a vida como algo que surge, e que quando surge nós temos momentos fáceis e momentos difíceis, é encarar a vida a partir da ideia de que nós temos que ter uma fórmula também para lidar com ela, para resolver os assuntos nela que são difíceis para mim e fluir bem com os assuntos que não são difíceis para mim. Nós temos aqui 3 elementos de equívoco para ser investigado. O primeiro é a ideia que se tem sobre a vida. Como ela é, como ela representa, o que ela significa. O segundo é a ilusão de que há uma fórmula para a vida, como ela é, como ela acontece e o que ela representa. E o terceiro é a ideia, a crença, também é a ilusão desse mim. Portanto, existe a vida, a fórmula e esse mim. Haverá verdade nisso? Isso é real ou estamos lidando apenas com um modelo que o pensamento está estabelecendo dentro de cada um de nós? Aqui estamos com você afirmando exatamente isso.
Mas não se trata aqui de confiar em uma mera afirmação e acreditar nisso e concordar com isso, ou simplesmente desprezar isso e descartar isso como sendo uma fantasia. Aqui se trata, pelo menos o desafio de estar em um vídeo como esse, se trata em estudar isso, em investigar isso, em ver se isso procede, se há uma base real para isso. Será real a vida como o pensamento em nós idealiza? Será real a existência de uma fórmula para lidar com a vida como ela acontece? Será real a existência desse mim, desse eu, dessa pessoa? Nós temos três coisas distintas e separadas aqui? Ou estamos lidando apenas com esse modelo? É isso que estamos colocando aqui para você, que é o modelo do pensamento. Esse modelo do pensamento, ele é algo presente em razão da forma como processamos pensamentos. Não apenas pensamentos, mas também sentimentos, emoções, sensações e percepções no que diz respeito à vida. Um outro ponto importante aqui é que em nossa particular visão de mundo, que é a particular visão desse modelo de pensamento, a vida é algo que está separado de cada um de nós. Então existe esse mim, esse eu e a vida. Aqui, uma aproximação real desse assunto requer um novo olhar para como se processa em cada um de nós o pensamento, também o sentimento, a emoção, a percepção, o modo de lidar com o momento presente, o modo de lidar com a vida. É o que estamos com você aqui investigando. Essa forma como o pensamento acontece em nós está estabelecendo em nós questões que não se resolvem, para as quais nós estamos construindo perguntas que se iniciam dessa forma. Como lidar com a inveja, como lidar com o ciúme, como lidar com os problemas da vida, como lidar com as mudanças na vida, como lidar com os relacionamentos. Veja, são inumeráveis as questões, porque são inumeráveis os problemas. Aonde estão estabelecidos esses problemas? Aonde eles têm vida, substância e continuidade? Aqui, um olhar direto para esse movimento interno dentro de cada um de nós irá nos fazer constatar a presença desta consciência. Esta consciência em nós é a presença dessa mente. Esse movimento de pensamento é o movimento da mente. É o movimento desta consciência. Essa mente é a mente que está se repetindo há milênios, dentro do contexto da humanidade, é o que está presente agora, particularmente em cada um de nós. O fim desta psicológica condição é o fim desta forma de mente como nós conhecemos. Quando você pergunta o que é essa mente, nós estamos lidando com a mente condicionada, com a mente programada,
com a mente que está sempre lidando com problemas. E por que isso ocorre? E por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos lidando com o pensamento. Mas como não sabemos lidar com os problemas, não sabemos lidar com os pensamentos. Veja, nós estamos lidando com os pensamentos. Alguns perguntam também isso. Como lidar com os pensamentos? Um olhar de perto irá lhe mostrar que lidar com os pensamentos, como nós estamos lidando, é exatamente isso que está construindo esse mundo, esse particular mundo para cada um de nós. E o que é esse mim? O que é esse eu? Como colocamos agora há pouco, nós temos a ideia da vida, temos a ideia de uma fórmula para resolver os problemas quando surgem, e temos esse mim. O que é esse mim? O que é esse eu que está lidando com os pensamentos? Haverá uma separação entre os pensamentos e esse mim? Haverá uma separação entre os problemas e a presença do pensamento? Assim não será uma ilusão criado pelo próprio pensamento a ideia desta vida como o pensamento representa que ela é? Não será uma ilusão a ideia dessa fórmula para resolver essas questões? Não será uma ilusão a presença desse eu? Não é tudo parte do próprio pensamento? Observe aqui uma coisa. Quando você não tem pensamento, você tem problemas? Existirá algum problema para você quando não há pensamento? Acompanhe com calma isso. Você pode, por exemplo, sofrer de raiva de alguém? É possível esse sofrimento de raiva de alguém sem o pensamento sobre essa pessoa? É possível ter ciúme de alguém de quem você não se lembra? É possível ter medo de algo que lhe aconteceu no passado, que você não quer que volte a acontecer novamente? É possível ter essa qualidade de medo sem a lembrança do que lhe aconteceu no passado? Não é a presença do pensamento, a presença nesse instante do problema? Você consegue ter medo de alguém de quem não se lembra? Ter raiva de alguém de quem não se lembra? De uma situação para acontecer ruim para você, sem a imagem que o pensamento constrói sobre essa situação? Aqui a pergunta para você é: aonde está o problema quando o pensamento não está? Veja com clareza isso. É a presença do pensamento. A presença desse elemento que é o pensador. Pensando sobre isso. Esse pensador, ao pensar sobre isso, ele sente medo, ele sente raiva, ele tem preocupações. Assim, observe que coisa interessante nós temos aqui. É a presença do pensamento que estabelece esse pensador.
Não é esse pensador que surge primeiro. É a presença do pensamento que surge primeiro. É esse estado de tristeza presente. Quando esse estado de tristeza está presente, temos a presença do estado. Essa presença do estado, ela é explicada, ela é traduzida, ela é reconhecida pelo pensamento. É a presença do pensamento que reconhece o estado de tristeza. Quando reconhece o estado de tristeza, já construiu o pensador. O que temos presente em um quadro, em um estado, é o estado, é o quadro. A presença do pensamento surge para justificar o estado. E a presença desse pensador vem a seguir. Pensando sobre isso, se separando para viver esse estado, para manter esse estado, para continuar esse estado. Reparem a mecânica do problema. O problema está presente e esse problema é o sofrimento. É o sofrimento no medo, é o sofrimento na tristeza, é o sofrimento na preocupação. E logo temos o pensamento nomeando esse estado, contando algo sobre esse estado. A presença desse pensamento é a afirmação desse pensador. Assim, estamos diante desse jogo do eu, desse jogo do ego. A presença do problema é a presença do sofrimento. A presença do sofrimento é a presença desse pensamento, que é a presença desse pensador. Assim, estamos diante de um movimento único, de um movimento que não se separa. Esta separação é algo que o pensamento constrói. O pensamento constrói tudo isso. Ele constrói o problema. Acompanhem com calma isso aqui. O pensamento constrói o problema, dá nome ao problema, conta uma história sobre o problema e cria um elemento para viver o problema. Nós estamos diante de um único jogo. É o jogo da existência do ego, desse mim, desta pessoa. Então, o que estamos vendo aqui com você? Não existe tal coisa como a vida, como o pensamento idealiza. Não existe tal coisa como o problema, como o pensamento idealiza. Não existe esse eu, como o pensamento idealiza. Esse mim, essa pessoa. Então, a vida, o problema e a pessoa. Tudo isso faz parte de um jogo construído pelo pensamento. É ele que separa tudo isso. É ele que nomeia tudo isso. É ele que divide tudo isso. Mas tudo é ele. Compreender com clareza isso, veja, não intelectualmente, não através da fala ou da palavra aqui colocada, mas através de uma constatação direta de como você funciona, psicologicamente falando, internamente falando, é romper com esta particular visão da vida, onde há nela problemas. É romper com esta situação onde há esse problema,
com essa afirmação de sofrimento, nessa ilusão de uma fórmula para resolver esse problema, para resolver esse sofrimento. Isso termina também com a ilusão desse mim, desta pessoa. Então, olhar diretamente para a vida como ela acontece, sem o modelo do pensamento, é lidar com a vida sem problemas. Sem a ilusão de momentos bons e momentos ruins, em momentos com problemas e em momentos sem problemas. Um contato com a vida como ela é requer a presença de uma visão livre do pensamento, livre desta separação entre vida, problema, fórmula e esse eu. Essa é a resposta real de como lidar com a vida. Não há alguém para lidar com a vida. A compreensão de que não existe possibilidade alguma do pensamento se aproximar da vida. A compreensão de que não há como se aproximar da vida, da real vida, com o pensamento, é o fim para o pensamento. O fim para o pensamento é o fim para o eu. É o fim para este problema. É o fim para esta ilusória visão particular de mundo, para essa ilusória visão particular da vida. Podemos descobrir a vida sem amigos, sem inimigos. Podemos descobrir a vida sem medo, sem inveja, sem ciúme, sem raiva, sem preocupações. Essa é a vida livre do pensamento. Sem a fórmula para resolver problemas. Descobrir a vida sem essa fórmula é descobrir a vida sem a necessidade desse como lidar com os problemas. Contato com a realidade do seu ser, de sua natureza divina, de sua natureza essencial. É um contato com a vida como ela é. E como ela é, não há nela problemas. Não há qualquer fórmula para resolver problemas nela. E não há esse eu, essa pessoa, lidando com esses problemas. É o contato com a realidade da vida, livre do ego, livre do eu, livre do pensamento. O contato com a vida, onde está presente a beleza, o amor, a liberdade, a felicidade. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza do seu ser. O ponto aqui é que os problemas estão presentes, mas eles estão presentes porque o pensamento está construindo. Depois que ele constrói o problema, ele quer uma fórmula para resolver os problemas que ele mesmo construiu. Lidar com a inveja, com o medo, com a raiva, com o ciúme, não requer fórmula. É lidar com o pensamento. É lidar com aquilo que o pensamento está construindo sobre aquele quadro, sobre aquela situação. É o pensamento que está construindo a imagem, o quadro, aquela situação, e colocando uma identidade presente nisso, para sofrer esta condição, para sofrer desse quadro. A verdade de uma aproximação direta disso
para a eliminação desta condição, requer uma atenção sobre as nossas reações, nesse instante. Se dá conta desse movimento em nós, que vem do passado, construindo essas histórias, construindo essas memórias, sustentando essas memórias, fazendo a manutenção dessas memórias através de imagens e estados de sentimento e emoções. Se dar conta disso, apenas olhar para essas reações, porque elas vêm do passado, elas fazem parte do modelo do pensamento, de toda essa estrutura de condicionamento do eu, de mente condicionada, de estrutura de consciência egóica, algo presente no ser humano há milênios. Tomar ciência disso é olhar. Observar as reações nesse instante. Apenas olhar para elas. O que nos aproxima desta libertação do ego, dessa libertação dessa ilusória separação, desta visão equivocada do pensamento, é esse olhar. Da próxima vez que você estiver sentindo raiva, tome ciência, observe, deixe isso claro para si mesmo. O que o pensamento está construindo em torno deste sentimento, desta emoção, apenas olhe e você irá perceber o jogo. E aqui, esse perceber é um perceber livre desse eu que percebe, desse elemento que é o eu, desse elemento que é parte do próprio estado, do próprio quadro. É só o perceber. Esse perceber põe fim à continuidade do estado. Esse perceber é a aproximação do autoconhecimento. Quando há um olhar para essas reações, quando elas surgem, sem elas serem sustentadas pelo pensamento, alimentadas por esse elemento que é o pensador, que se separa para dar continuidade a isso. Isso se desfaz, isso termina. Aqui o que temos dito para você é que a continuidade do ego é algo que se sustenta em razão da presença do pensamento. Uma vez ciente de como o pensamento ocorre, de como ele sustenta esta qualidade de tempo mental, de tempo psicológico, que é a ideia do futuro, que é a ideia de ter sido magoado no passado, que é a ideia de fazer algo quanto a isso no futuro. Essa é a noção do tempo psicológico. Isso coloca uma identidade presente nisso. Essa identidade é a ilusão de uma presença pessoal. É a ilusão de uma pessoa que agora está ofendida, magoada, com raiva, com medo, enciumada. Olhar para esse pensamento, sem colocar um observador, olhar para esta emoção ou sentimento, sem colocar um elemento presente se envolvendo com isso, é romper com esta qualidade de pensamento. Esse movimento interno de pensamento é um movimento interno de pensamento psicológico. E esse movimento de pensamento é um movimento que ocorre nesse tempo psicológico. Essa credibilidade que se dá ao pensamento de passado ou futuro,
algo que não quero que aconteça, ou algo que me aconteceu que não deveria ter acontecido. Se tornar ciente desse jogo, é se desfazer dessa qualidade de pensamento. Isso é o fim do tempo psicológico. Isso é o fim deste eu, desta pessoa. Se ela termina, o problema termina. E essa visão de mundo e essa visão de vida com o problema desaparece. Essa é a vida do seu ser, é a vida de Deus. E se isso desaparece, estamos diante da beleza da vida, onde está presente o amor, a liberdade, a felicidade. O objetivo desses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você, é tomarmos ciência disso e assumirmos na vida a vida como ela é, livre de conflitos, livre de problemas, livre de sofrimento. Esses encontros são encontros online que nós temos aqui, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.